Nessa aula nós vamos aprender um pouco a respeito da função DAX. Hoje nós vamos sair do zero, vamos entender e através de algumas fórmulas que eu vou ensinar, já vai dar para fazer bastante coisa utilizando a função DAX. Então, vamos lá. A função DAX. E aqui nós vamos aprender a sintaxe, ou seja, como é a estrutura do que se usa para criar função, ou seja, a estrutura da função DAX, a sintaxe. Então, primeiro a gente começa com essa parte aqui, que é a que vem antes do igual. Essa palavra que vem antes do igual, que aqui está escrito tipo do pedido, vai ser a nossa coluna. Ou seja, nós vamos usar, nesse caso aqui, nós estamos usando a função DAX para criar uma coluna. A gente pode usar ou a função DAX para criar uma coluna ou para criar uma medida. Nesse caso aqui eu peguei como exemplo criar uma coluna. Ou seja, essa palavra aqui, tipo do pedido, que está antes do igual, é o nome da coluna que nós estamos criando. Ou seja, a gente vai usar a função DAX para criar uma coluna, e o nome dessa nova coluna que nós vamos criar se chama tipo do pedido. E agora, depois, vem o if. Nesse caso aqui, esse if, ele seria a fórmula. Seria uma das fórmulas da função DAX. Um exemplo de fórmula, tem várias, né? Aí depois vem esse aqui. Nós colocamos a tabela, isso aqui é a tabela que nós vamos extrair informação. Então, o nome da tabela, nesse caso aqui, se chama vendas. Tá? Então, você coloca vendas, e aí logo depois, a coluna. O nome da coluna que nós vamos também extrair informação. Ou seja, aqui é o nome da coluna que nós vamos... Essa vendas é o nome da tabela que nós vamos extrair informação. E a quantidade vendida é o nome da coluna. Um é o nome da tabela e outro é o nome da coluna que nós vamos extrair as informações para poder criar a nossa nova coluna, chamada tipo de pedido. Então, essa daqui seria a sintaxe. Agora nós vamos para os operadores na função DAX. Como é que funciona esses operadores? Também aqui nós temos o operador matemático. E aqui são aquelas fórmulas que a maioria aqui já devem conhecer. O mais, o menos, a multiplicação, a divisão e o expoente. Tá? Aí bem aqui já coloquei o que significa cada um que eu acabei de falar. Bem aqui em exemplos, nós temos também esse exemplo que a maioria aqui já deve saber. 5 mais a função DAX, 5 mais 7, 8 menos 1. A multiplicação 10, asterístico 2, ou seja, 10 vezes 2. E o 8 dividido por 4. E aqui o expoente, 5, 10. Agora bem aqui, ó, nós temos os operadores de comparação. Bem aqui. E esses operadores aqui, eles também, a maioria provavelmente já vai conhecer. Alguns não. Tem alguns exemplos que são diferentes. Bem aqui é o igual, maior, menor. Esse daqui é maior ou igual, menor ou igual. Esse daqui é o diferente. Quando ele estiver assim, da forma, significa que é diferente. E bem aqui a gente tem esses exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, é o exemplo de igual. Ou seja, aqui diz toda vez que na coluna classe tiver escrito a palavra alta. Ou seja, toda vez que na coluna da nossa tabela chamada classe, ou seja, uma coluna que tem um cabeçalho classe, né? Chama classe. A coluna chamada classe, dentro dela tiver um valor chamado alta. Que é igual, ou seja, classe alta, né? Classe média, classe baixa.
Nesse caso aqui, ó, é o caso de maior. Então, bem aqui, na função DAX, a gente vai encontrar dentro da coluna idade todo valor que é maior do que 18. Nesse outro caso, é o menor, ou seja, a gente vai encontrar dentro da coluna idade todo valor que é menor que 60. Esse aqui é o maior ou igual. Então, a gente vai encontrar dentro da coluna preço todo o valor que é maior ou igual a 2.000. E aqui dentro da coluna preço, todo o valor que é menor ou igual a 5.000. Já nesse caso aqui, é o diferente. A gente vai encontrar aqui nessa coluna, país todo, aqui a gente está pedindo o valor que é diferente de Brasil. Então agora, nós vamos para essa tabela de baixo, que é o operador de texto e o lógico. Também aqui a gente tem esses símbolos aqui. Nesse primeiro símbolo, ele vai concatenar dois ou mais textos em um único texto. O que ele quer dizer, mais ou menos? Que ele vai somar os textos, ou seja, o meu nome se chama Bruno Melo. Então, digamos que a gente tem duas colunas diferentes, uma coluna de nome na nossa tabela. Nessa tabela nós temos uma coluna de nome e separado uma outra coluna de sobrenome. E através desse símbolo aqui, nós podemos usar ele para criar uma nova coluna unindo o Bruno, a palavra Bruno com Melo. E juntando, ou seja, juntando nome e sobrenome. A gente pode criar uma coluna onde vai estar escrito, onde a gente vai unir o nome e sobrenome e vai ficar Bruno Melo, entendeu? A gente vai poder unir. Agora o próximo é esse aqui. Nesse aqui, nós vamos criar uma condição e entre dois ou mais testes lógicos. Ou seja, é naquele negócio de teste lógico, tá? Nós vamos, assim, tem o ou e o i. Quando nós usamos o ou é para falar assim, ou eu vou comprar um copo, ou eu vou comprar um liquidificador. Já no e, é os dois. Diz assim, quando tu usa o e, é mais ou menos assim, eu vou comprar o copo e o liquidificador. Então, é mais ou menos assim que funciona, essa daqui. Então, bem aqui o exemplo, coloquei classe alta, ou seja, a fórmula a gente vai estar pedindo na função DAX. Bem aqui, seria a coluna classe, e dentro dela tem o valor alta, né? Ou seja, classe alta. Então tem o valor, a palavra alta. Então nós queremos, quando a gente usa esse símbolo bem aqui, a gente está pedindo que a gente quer tanto a palavra alta, que está em classe, na coluna classe, quanto os valores, os números que são menores, que são maiores do que 18, que é a idade, ou seja, a idade maior do que 18. Então a gente quer todas aquelas pessoas que têm mais de 18 anos e que são de classe alta. Então seria basicamente isso. Aí bem aqui agora tem esses tracinhos aqui, esses dois tracinhos que são aqueles tracinhos que ficam do lado do shift. É que a gente vai usar. Então o que esse tracinho ele faz? Criar uma condição ou, entendeu? Dessa vez é o ou. Na passada a gente falou da função e, né, de usar o e agora é o ou entre dois ou mais testes lógicos. Então nesse caso aqui é o ou. Então naquele exemplo do copo e do liquidificador seria mais ou menos assim: ou eu vou comprar o copo ou o liquidificador. Então eu vou comprar um ou eu vou comprar o outro. Já no E, eu vou comprar o liquidificador e o copo. Então, nesse caso, é um ou outro. Se for só o liquidificador, tá ok. Se for só o copo, também tá ok, né? Cai nessa função. Então, é isso mais ou menos que eles estão querendo dizer aqui. E agora nós vamos para o exemplo. Bem aqui tem o país, que esse país é a coluna, país, uma coluna da nossa tabela chamada país, e dentro dela tem um valor chamado Brasil, né? E nessa mesma coluna aqui, país, nós temos o país e nós temos aqui os Estados Unidos. Tá? País e Estados Unidos. Tá.
eu tirar aqui, vou ajeitar aqui melhor. Fica mais fácil de enxergar. Bem aqui a gente tem país, e bem aqui a gente tem o nosso segundo país, tá? Que é os Estados Unidos. A palavra país é a coluna, é a nossa coluna, e a palavra Brasil e Estados Unidos é um valor que tem dentro da coluna país. E o que a gente está querendo dizer com esse símbolo que a gente está pedindo pro Power BI através da função DAX, né, na hora de criar uma coluna, digamos, a gente vai usar isso para criar uma coluna, uma medida, e a gente vai pedir para que nessa coluna, nessa medida, tenha ou a gente que apareça lá, ou o valor que aparece dentro da coluna país, o valor Brasil, ou os Estados Unidos. Ou seja, pode aparecer um ou outro. E agora, o in é basicamente semelhante ao que a gente acabou de ver. A diferença é que a gente vai usar ele para reduzir a fórmula. Ele é mais prático, ele reduz, ele vai tornar a fórmula, digamos, mais enxuta. Então, o que seria? Criar uma condição ou com base em valores de uma lista, usando chaves, tá? No nosso caso aqui, a gente vai estar usando chave, bem aqui. Vamos usar a chave para mostrar quais são os valores que nós, nesse caso aqui, são os valores que estão dentro da coluna país. E esse in aqui, ele vai substituir aquelas duas barrinhas. Então ele vai ser ou o Brasil, ou o Japão, quer dizer, ou Estados Unidos, ou Holanda. Então esse in ele é como se fosse o ou. Mas quando a gente quer fazer várias comparações, ou seja, vários ou isso, ou aquilo, a gente pode usar o in, porque fica mais enxuta. Fica mais simplificado, fica mais prática a forma. Então, nós terminamos aqui essas funções de DAX, tá? A função operador. Vamos aprender a usar o max, que é a mesma coisa do que máximo. Então, quando é que nós vamos usar essa expressão? Nós vamos usar ela para retornar o maior valor de uma coluna, ou entre duas expressões escalares. O que significa? Que eu vou escolher uma coluna, né, como nessa fórmula bem aqui. Essa daqui é a fórmula, uma das fórmulas do max, tá? Ele tem essas duas aqui, de cima e a de baixo. Mas essa daqui, o que significa? Nós vamos escolher uma coluna e nós vamos... dessa coluna, eu quero saber qual é o valor máximo, qual é o maior valor. Digamos que nós temos uma coluna de notas, tá? Notas de um determinado aluno, ou dos alunos de matemática ou física, e eu quero a maior nota. Então eu uso a expressão max, e logo depois column. Ou seja, nessa expressão aqui de coluna, eu vou colocar qual é a coluna que eu quero que lhe extraia o maior valor. Então, essa coluna é a mesma coisa do que a coluna na qual você deseja encontrar um maior valor. E agora, o outro tipo de forma de usar o max é essa bem aqui, que é quando a gente pega essa expressão, ela significa isso aqui, né? Se vocês forem ver no max de cima, aparecendo coluna, e embaixo expressão. Essa expressão ela significa qualquer expressão DAX que retorna um único valor. Ou seja, a gente vai poder, nós podemos escolher de duas colunas qual é a coluna dessas que tem o maior valor. Ou seja, digamos, eu pego uma coluna de faturamento e uma coluna de lucro. E aí eu peço e eu uso a fórmula max para descobrir qual é o maior valor das duas colunas. Ou seja, das duas colunas, qual é o maior valor delas. Nesse caso, daqui a função max, a fórmula max. Agora,
nós vamos para min, tá? Na fórmula mínima. A fórmula bem aqui. A função mínima. Então, vamos criar uma medida usando o min. Retorna o menor valor de uma coluna ou entre duas expressões escalares. Então, o mínimo ele vai ser muito parecido com o máximo. Ele é basicamente idêntico. A única diferença do mínimo para o máximo é que no mínimo nós vamos extrair da coluna o menor valor. Já no máximo era o maior valor. Nesse caso aqui, nós vamos extrair da coluna o maior valor possível. O menor valor possível que existe dentro da coluna, das linhas da coluna. E aqui nós vamos pegar pode ser ou duas medidas ou duas colunas, e aí ele vai mostrar qual é a que possui o menor valor. E é bem parecido com é idêntico, na verdade, o max. A única diferença é que um é menor e outro é maior. Então agora nós vamos para a prática. Então na mesma continuando, né, dando continuidade à aula anterior, nós vamos usar o mesmo Power BI. Então nós vamos agora bem aqui em modo de exibição de tabela e bem aqui nós vamos clicar em qualquer lugar, porque nós vamos criar uma medida. Nós vamos criar uma medida em que nós vamos pedir para o Power BI para que ele nos dê o maior valor da coluna lucro. Então, dessa coluna aqui, digamos que eu queira o maior valor. Qual foi o maior lucro que nós tivemos? E também serve, o mesmo que eu vou fazer serve para faturamento, serve para quantidade vendida. Se eu usar, digamos, o max, eu posso conseguir encontrar qual foi a maior quantidade vendida. Aqui também eu posso encontrar a maior quantidade de faturamento e de lucro. Mas nesse caso aqui nós vamos usar de lucro. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em nova medida. Bem aqui eu vou aumentar aqui só o tamanho, ficar mais fácil de visualizar. E aqui eu quero maior lucro, então maior lucro. Agora aqui dentro eu vou escrever max, a fórmula max. Tab. E agora aqui dentro eu vou escrever lucro. E eu quero essa daqui, essa de baixo. Essa daqui é a que vai nos dar. Essa daqui ela vai mostrar a nossa coluna, que é a nossa tabela. Ó, bem aqui a tabela vendas do lado. E bem aqui é a nossa coluna. Então é essa que nós vamos escolher. Essa de baixo daqui. E agora eu vou fechar e vou apertar Enter. E aí o Power BI vai nos dar maior valor dessa coluna bem aqui, a da coluna lucro. Eu vou voltar para cá para exibição de relatório. Vou clicar aqui nesse gráfico de cartão. Vou apertar nesse X. E aqui dentro eu vou arrastar o maior lucro. E aí ele vai nos dar o maior lucro de todas aquelas linhas dentro da tabela, dentro da coluna lucro. Que é 2.400, né? 2.410, talvez. Tá. Então agora eu vou voltar aqui, modo de exibição de tabela. E agora nós vamos usar agora o mínimo, a fórmula mínima para criar, para descobrirmos qual é o menor
lucro, tá? Nós agora descobrimos qual é o maior lucro. Agora nós vamos descobrir o menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, bem aqui em nova medida. Agora eu vou para o menor lucro. Menor lucro. Bem aqui. Agora nós queremos usar a fórmula min. E aqui dentro eu vou colocar de novo o lucro. E de baixo, daqui vendas lucro. E aí eu vou fechar. Parêntese. Então eu estou pedindo, nesse caso, eu estou aqui no DAX, eu estou pedindo, estou usando a fórmula min, fórmula mínimo, para dentro da tabela vendas, ele nos mostrar, e dentro da coluna, mais especificamente dentro da coluna lucro, ele nos dá o menor valor. Tá? Ele vai nos dar o menor valor que tem contido na coluna lucro dentro da tabela vendas. E aí eu vou apertar Enter. E vou voltar aqui em exibição de relatório. E agora bem aqui eu vou apertar no X. Aqui esse daqui é o maior lucro. Agora eu quero o menor lucro. Então eu vou arrastar o menor lucro para cá. E o menor lucro é R$23. Agora nós vamos para dentro da função DAX para o count. Nós vamos criar uma medida usando o count. E o que é o count? O count, ele conta um número de linhas na coluna, em uma determinada coluna especificada, que contém valores que não estão em branco. Ou seja, o count, nós vamos, como nesse exemplo aqui, nós vamos escrever a fórmula count, e aí depois nós vamos colocar aqui dentro do count a coluna que contém os valores a serem contados. Então, o count ele vai contar, digamos, nós vamos pegar e vamos escolher uma determinada coluna da tabela para que o count ele venha contar quantas linhas tem aquela coluna. Então, o count vai contar quantas linhas tem aquela coluna e se tiver naquela coluna que nós determinamos para que o count ele passe e saia contando, se tiver uma linha em branco naquela coluna, daquela determinada coluna, ele não vai contar. Ele vai pular e não vai contar aquela linha que está em branco. Então, o count faz isso. Ele conta o número de linhas na coluna especificada, contém valores que não estão em branco. Então, ele só vai contar os valores que não estão em branco. Esse é o count. E agora, hoje também nós vamos aprender o count rows. Nós vamos criar uma medida usando o count rows. E o que ele vai fazer? A função count rows conta o número de linhas na tabela especificada ou em uma tabela definida por uma expressão. Então, diferente do count, o count rows ele vai contar o número de linhas na tabela. Ou seja, o count contava o número de linhas na coluna. A gente especificava uma coluna e ele contava o número de linhas da coluna. Já o count rows ele vai contar o número de linhas da tabela. Tá? Então, o que vai acontecer mais ou menos se uma determinada... O count rows, quando ele estiver contando as linhas da tabela, se tiver uma coluna que estiver em branco, ele vai contar aquela coluna. Porque muitas das vezes tem uma linha em branco, mas o resto da linha ela está preenchida. Então, ele vai contar toda a linha que estiver preenchida. As linhas que estiverem preenchidas, ele vai contar. Já no count, como ele só passa por coluna, a coluna que nós escolhemos, se tiver uma linha da coluna que estiver em branco, ele já não conta. Então, é por isso que a maioria das vezes nós vamos usar o count rows. Ele é mais seguro, né, para fazer essa contagem. E bem aqui, essa daqui é a fórmula, tá? Quando nós formos usar lá na função DAX. E dentro dele, diferente do count, no count rows nós vamos usar a tabela. Ele vai pedir qual é a tabela que nós queremos que ele faça a contagem de linhas.
E como vocês podem notar aqui, escrever aqui, né, é opcional. Colocar a tabela que nós queremos é opcional. Agora, por que é opcional? Bem aqui explica. O nome da tabela que contém as linhas a serem contadas ou uma expressão que retorna uma tabela. Quando não fornecida, o valor padrão é a tabela inicial ou expressão atual. Ou seja, quando não for fornecido a tabela, bem aqui, depois da fórmula count rows, o que vai acontecer? O padrão, ele vai escolher a tabela que nós colocamos a fórmula. Ou seja, a tabela que nós estamos escrevendo a fórmula, ele vai entender como sendo essa tabela que vai fazer a contagem. Agora, nós vamos para a prática agora, tá? Então, eu vou para cá, bem aqui onde está escrito modo de exibição de tabela, eu vou clicar bem aqui em vendas, na nossa tabela vendas, nós vamos dar continuidade à tabela do Power BI que nós fizemos na aula passada, nós vamos dando continuidade, tá? E agora nós vamos criar aqui uma nova medida, porque nós vamos contar, ó, vocês estão vendo essa coluna aqui, ordem, compras, nós vamos contar aqui para entender como é que se usa o count e o count rows, nós vamos contar a quantidade de linhas que tem essa coluna aqui, a coluna ordem compras. Então, se a gente quer contar a quantidade de linhas que tem a ordem compras, para a gente ter noção da quantidade de ordens de compras que foram emitidas, nós vamos usar o count, porque nós estamos especificando a coluna, e para especificar a coluna é o count. Já para especificar a tabela, as linhas da tabela, é o count rows. Então, eu vou clicar aqui, botão direito e nova medida. Aumentar aqui o tamanho. E agora aqui eu vou quantidade de ordens igual a count. E agora eu vou apertar tab aqui no count. E agora aqui dentro eu vou colocar ordem compras, né? A coluna, a tabela, dentro da tabela, a coluna que nós queremos. A coluna que eu quero é essa ordem compras. Que ele conte. Eu vou escrever aqui. Aqui já aparece, então eu aperto tab para ordem compras. Pronto, ele vai contar agora a coluna ordem compras. Fecho com parênteses e aperto o enter. Aí agora foi criado bem aqui a nossa medida quantidade de ordens. E agora eu vou voltar aqui para exibição de relatório. E bem aqui nesse gráfico aqui de cartão que nós colocamos, eu vou apertar no X, vou tirar aqui e eu vou arrastar a quantidade de ordem. E aí vai nos mostrar a quantidade de linhas, né? Seria a quantidade de ordens que foram emitidas, 29. Então agora voltando para cá, para o modo de exibição de tabela, agora nós vamos, em vez de usarmos agora o count, nós vamos usar o count rows, para entender como é que o count rows vai fazer. Então eu vou apagar aqui e eu vou dar continuidade ao count rows. Tá aqui, count rows. Vou apertar no tab. E agora nós vamos especificar a coluna, que é essa daqui. Coluna vendas. Essa daqui de baixo. Vou apertar o tab. Agora eu vou fechar aqui. E agora eu vou apertar enter. E aí o que ele vai fazer? Ele vai contar a quantidade de linhas da tabela. Ou seja, enquanto o count rows ele fez assim, ele veio bem aqui em ordem de compra e foi contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o fim, foi contando por linha cada uma. Já o count fez isso, no count rows ele vai fazer assim, vai pegar bem aqui, vai vir até aqui a linha e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas, e vai até o fim. Tá?
Agora nós vamos ver como é que ficou o count rows. Ó, se eu tirar, provavelmente vai dar 29 também. Se eu apertar aqui X. Ó, a quantidade de ordem, na verdade nem era preciso colocar, né? Que já apareceu aqui, 29. Nós só fizemos mudar aqui. Fórmula. Então, é basicamente isso, né? Um vai contar as linhas de uma coluna. E se ele não vai, ele vai sempre pular as linhas em branco dessa determinada coluna. Ele não conta as linhas que estiverem em branco daquela coluna. E já o count rows ele vai contar as linhas não da coluna, mas da tabela. Nessa aula nós vamos aprender a usar o if dentro do if. E para isso nós vamos criar uma coluna de bimestre. E o bimestre ele funciona da seguinte forma. O primeiro mês e o segundo mês é o primeiro bimestre. O terceiro mês e o quarto mês é o segundo bimestre. O quinto mês e o sexto mês, terceiro. E aí vai. Então, nós vamos, para a gente poder criar essa coluna bimestre, a gente vai ter que usar vários ifs. E então vamos para prática aqui. A teoria para prática. Então a gente vai pegar o mouse aqui e a gente vai clicar com o botão direito em qualquer lugar da tabela. E agora nós vamos clicar em nova coluna. E bem aqui onde está escrito nova coluna, a gente vai apagar. E agora nós vamos escrever o nome da coluna que nós queremos. Ou seja, o nome era coluna, né? Bem aqui está escrito coluna, que esse era o nome da nossa coluna. Então a gente vai escrever bem aqui bimestre. Eu quero, em vez de nome coluna, o nome do cabeçalho seja coluna, eu quero que o nome do cabeçalho da coluna seja bimestre. Escrever bimestre. Pronto. Agora eu quero usar o if. Então eu vou if, eu vou apertar o tab. Agora a gente vai para o teste lógico, que é uma condição. É a condição que a gente vai criar. Eu quero que ele use o... A gente tem uma tabela que se chama a tabela mês. Tá? Uma tabela não, desculpa, uma coluna. Dentro da nossa tabela calendário a gente tem uma coluna, que é uma coluna de mês, que vai aparecer assim. O mês de janeiro vai aparecer o número 1. O mês de fevereiro é o 2. Ou seja, toda vez que dentro do calendário for o mês 1, o mês 1, e for o mês de janeiro, vai aparecer o número 1. O mês de fevereiro vai aparecer o número 2. A gente vai usar essa coluna para criar as condições. Que é uma coluna que se chama mês. Então, o que eu vou fazer? Como o mês ele tem acento, ó. Calma aí. Como o mês tem acento, o que acontece? Ele não aparece aqui as opções. Por causa do acento. Então eu vou apagar e vou escrever o seguinte. Eu vou escrever o nome da tabela. É calendário. Calendário. E bem aqui eu vou para baixo. E vou apertar em tab onde estiver escrito calendário mês. Que a gente quer usar a coluna mês. Que é essa daqui, ó. Essa coluna bem aqui. Que a gente quer usar. Então toda vez que... Apertar tab. Toda vez que aparecer o mês 1, significa que é janeiro. Toda vez que aparecer o mês 2, é fevereiro. Então o bimestre, nosso primeiro bimestre, é composto do mês 1 e do mês 2. Então vai aparecer o número 1 nessa tabela, que é o mês 1, que é o mês de janeiro, e o número 2. Cadê? E o número 2 aqui, que é o mês 2, que é fevereiro, que é composto do nosso primeiro bimestre. Então o que eu vou colocar aqui? Qual é a nossa condição? Que dentro da tabela calendário e da coluna mês, todo número que for menor ou igual a 2 vai aparecer esse texto aqui. Tá? Vai aparecer esse texto. Ou seja, se essa condição for atendida, todo número, o número que aparecer for menor ou igual a 2, vai aparecer escrito primeiro, vou colocar primeiro bimestre. E agora eu vou colocar uma vírgula. E para pular para a próxima linha, para dar uma linha aqui, a gente aperta Shift Enter. Pronto. Agora, podem notar aqui, ó, que bem aqui, ó,
onde era para eu colocar, eu coloquei vírgula. E nas aulas passadas a gente aprendeu que a gente tem que colocar agora, depois de colocar, caso o resultado for verdadeiro, for true, vai aparecer primeiro bimestre. E a gente aprendeu nas outras aulas que caso for falso, a gente vai ter que colocar uma condição, né? Caso seja falso. Mas como a gente quer criar várias condições aqui, ou seja, uma condição para o bimestre 1, uma condição para o bimestre 2, uma condição para o bimestre 3 e aí vai. Então a gente não vai usar agora esse resultado, caso o resultado seja falso. Então a gente vai criar um novo if, ou seja, uma nova condição. A gente só vai usar esse resultado falso, caso seja falso, só lá no finalzinho. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai bem aqui escrever um novo if. If. E agora eu vou escrever calendário. Calendário. E vou para cá para baixo e vou clicar Tab aqui em mês. Nossa coluna mês. Então, quando for menor ou igual a 4, menor ou igual a 4, vai aparecer o seguinte texto. Vai aparecer escrito segundo bimestre. Vai aparecer escrito segundo bimestre. Então, o que vai acontecer? Nesse nosso primeiro if, existe uma ordem, né? Na função DAX, nos códigos, ele vai de cima para baixo. Então, primeiro, o nosso código ele vai primeiro para cá, para essa primeira linha, ou seja, para a primeira linha do if. Depois ele vem analisar essa segunda linha. Daí depois nós vamos criar um outro if, aí depois ele vai para o terceiro if. Depois nós vamos criar embaixo um quarto if, aí depois ele vai para o quarto if. Então ele segue uma ordem de cima para baixo. E nessa ordem ele primeiro vai passar por aqui, por esse primeiro if. E nesse if ele vai ver se um número, os números dessa tabela aqui, eles são ele é menor ou igual a 2. Se for menor ou igual a 2, vai aparecer primeiro bimestre. Vai aparecer aqui na coluna primeiro bimestre. Se for menor ou igual a 4, vai aparecer segundo bimestre. Então, primeiro ele vai passar pela primeira linha, que é essa linha que está marcada. Eu marquei aqui. E aí ele vai preencher só aqueles que estão entre entre o número 1 e o número 2, que é o primeiro mês e o segundo mês. E aí tudo que tiver o número 1 e 2 vai aparecer primeiro bimestre. Aí depois ele vem para cá. Então aí depois vem para cá. E aí toda a coluna daqui dessa coluna mês, toda ela que for de 3 e 4, vai aparecer escrito aqui nessa coluna. Vai aparecer escrito segundo bimestre. Tá? Segundo bimestre. E agora nós vamos eu vou apertar agora Shift Enter. E agora nós vamos para o próximo if. Então nesse if agora eu vou escrever de novo calendário. Calendário. E agora eu vou descer aqui em mês. Um tab. Então eu vou colocar agora a nossa condição vai ser menor ou igual a 6. Menor ou igual a 6. Então eu vou apertar agora vírgula. E o que eu quero que apareça quando for menor ou igual a 6? Quando o número for menor ou igual a 6. Vai ser o terceiro bimestre. Então eu coloco aqui aspa. Que a aspa, tudo que for dentro da aspa representa um texto. Então eu vou escrever aqui terceiro bimestre. Fecho aspa. Coloco uma vírgula. Pronto. E agora a gente vai para o nosso outro if. Né? A gente vai criar um outro if para o quarto bimestre. Eu vou apertar Shift Enter. E agora, o que eu vou fazer? Para ficar mais rápido, eu vou só copiar isso. E apertar Ctrl C. E vou clicar aqui embaixo. Vou apertar Ctrl V. Pronto. Agora tudo que tem que fazer é vir bem aqui. Mudar de 6. Eu vou colocar 8. Ou seja, todo o número que for menor ou igual a 8 e maior ou igual a 6,
não, menor ou igual a 8 e maior que 6, vai aparecer quarto bimestre. E agora eu vou apertar aqui Shift Enter. E agora eu vou colar de novo. Ctrl V de novo. Ctrl V. Agora bem aqui eu vou mudar para 10. Então, todo número dessa tabela mês, dessa coluna mês, que o número for menor ou igual a 10 e maior que 8, vai aparecer escrito na nossa coluna, na mesma linha da nossa coluna, vai aparecer escrito quinto bimestre. Agora eu aperto Shift Enter de novo. E agora, o mês ele tem, né, ele tem 12, o ano ele tem 12 meses, então a gente vai para o nosso último if. Quer dizer, o que seria o nosso último if? Mas o que acontece? Agora nós vamos colocar aqui aquela nossa última condição, que seria o if, ele primeiro ele tem a condição, na verdade, e aí depois de ter a condição, que é isso aqui, essa daqui é a nossa condição do if, e aí aparece caso seja verdadeiro, vai cair nesse aqui. E caso seja falso, a gente vai colocar aqui, caso seja falso, a gente vai aparecer o seguinte, vai aparecer entre aspas, sexto bimestre. Eu fecho com aspa. E então, se nenhuma dessas condições, o que isso significa? O que esse sexto bimestre significa? Que é caso seja falso, ou seja, caso a condição não seja atendida. Ou seja, caso essa condição aqui não seja atendida, seja falsa, aí depois vai pular para essa condição. Caso essa segunda condição também seja falsa, né? Ou seja, caso os valores sejam maior do que 4, aí depois ele vai vir para essa condição. Caso essa condição também seja falsa, ou seja, caso o valor, o número do mês seja maior do que 6, ele vai pular para essa outra condição. Caso os números do mês, da nossa coluna mês, seja maior que 8, ele vai pular para essa outra condição. Caso seja maior que 10, ou seja entre o mês 11 e o mês 12, ele vai aparecer, ou seja, todas as condições foram falsas. Então, se todas essas condições forem falsas, vai cair aqui, em sexto bimestre. Tá? E agora a gente vai fechar com parêntese. Eu vou fechar, eu vou apertar Shift, né? E eu coloco aqui parêntese. Um parêntese, ó. Vocês podem notar que quando eu coloquei o primeiro parêntese, vai aparecer o seguinte. Ó, quando eu coloquei esse primeiro parêntese aqui, esse outro parêntese ele ficou marcado. Ele ficou marcado. Então significa que esse primeiro parêntese ele vai fechar esse parêntese daqui, desse primeiro if. Esse último if, quer dizer. Então esse primeiro parêntese aqui, ele vai fechar o parêntese desse if. Então agora eu vou colocar um outro parêntese. Ó, aí vocês podem notar que quando eu coloquei esse outro parêntese, bem aqui, quando eu coloquei esse outro parêntese, esse parêntese bem aqui, ele ficou marcado. Por quê? E vocês podem notar que esse parêntese aqui, ó, de baixo, bem aqui, ele já não está mais marcado como estava antes. O que isso significa? Que quando tu coloca esse parêntese aqui, a função DAX, ela já vai nos ajudar para mostrar esse parêntese vai fechar esse parêntese. Então a gente vai colocar um outro parêntese até esse último parêntese bem aqui, ele for fechado. Quando esse último parêntese fechar, a gente já colocou todos os parênteses necessários da fórmula. Eu vou colocar agora o segundo parêntese. Ó, aí fechou esse parêntese daqui. Agora eu vou colocar outro parêntese. Aí fechou o parêntese de cima. E agora eu vou colocar um outro parêntese. E fechou o nosso último parêntese. Que é do nosso primeiro if. Então, nesse momento, a nossa fórmula, nosso código aqui, ele está criado. Tá? Ele está 100% criado. Então, eu vou apertar somente Enter. E a nossa coluna bimestre, ela vai aparecer bem aqui, ó. Ó, se vocês forem notar, ela ainda não está criada. Quando eu apertar Enter, essa coluna aqui vai mudar de nome. Vai mudar de nome para bimestre. E ela vai ficar criada. Ela vai ficar completa, tá? Então, agora eu vou apertar Enter. E agora a nossa coluna, ela está criada. Então, eu vou vir bem aqui.
E se eu descer, ó, se eu descer, se vocês forem notar, toda vez que o mês ele aparece 1 aqui, vai aparecer... Toda vez que aparecer 1, vai aparecer primeiro bimestre, tá? Apareceu 2, também é primeiro bimestre. Agora, eu vou descer. E se vocês forem ver, bem aqui, já está aparecendo segundo bimestre. Desculpa. Eu descer aqui, já está aparecendo segundo bimestre. Ó. Segundo bimestre. E no segundo bimestre já é mês 3, ó. Mês 3. Ó, entre o mês 3, aqui entre o mês 3 e o mês 4. Bora analisar entre o mês 3 e o mês 4. Tem que ser segundo bimestre, ó. Ó. Aqui, entre o mês 3 e o mês 4 é segundo bimestre. Entre o mês 1 e o mês 2 estava primeiro bimestre. Agora, se eu descer entre o mês 5 e o mês 6, tá aqui. O mês 5 e o mês 6 tem que ser terceiro bimestre. Então, bora analisar. Entre o mês 5 e o mês 6, terceiro bimestre. Então, a nossa coluna de bimestre ela foi criada. Agora ela tá ok, 100% ok. Então, através, usando o bimestre 6, o bimestre 5, nossa coluna está criada. Então, através usando if, dentro do if a gente consegue criar esse tipo de coluna para fazer análises bimestrais. Então, é isso.